vídeo a seguir foi captado por uma pessoa que estava presenciando uma perseguição de alto risco em seu bairro no Brasil. Um confronto entre policiais e uma quadrilha criminosa. Essa pessoa registrou o momento intenso quando, de repente, ocorreu uma anomalia estranha e misteriosa, que passou despercebida por todos, exceto pela câmera. Uma figura sombria. Parece atravessar da direita para a esquerda, em meio à confusão da perseguição, correndo em uma velocidade impossível. Mas seria isso uma verdadeira aparição fantasmagórica? Estaria relacionada àquela perseguição? O que vamos ver a seguir não é um vídeo, mas sim uma fotografia, que aparentemente capturou o exato momento em que uma alma deixa o corpo. O momento incrível aconteceu em 1984, quando um jovem chamado John Bauer, junto com alguns amigos, dirigia por uma estrada escura e coberta por uma densa neblina. O carro acabou colidindo, deixando feridos e um morto. John estava no banco da frente. Essa fotografia foi tirada poucos minutos depois, quando a polícia chegou para registrar a cena trágica. E isto foi o que apareceu em uma das fotos. A semelhança entre o rosto fantasmagórico e o de John é inegável. Se você observar bem, parece que a foto capturou o momento exato do acidente. O rosto de John gritando desesperado, como se soubesse que aquele era o fim. Essa é uma fotografia real. O que estamos vendo é um fato verídico. Seja lá o que tenha acontecido ali, é real. E por ter ocorrido em 1984, a história se torna ainda mais intrigante. O próximo momento assustador foi gravado por um segurança de uma escola. Uma escola que dizem estar assombrada. O vídeo começa com batidas inexplicáveis, como se algo ou alguém estivesse tentando chamar a atenção do segurança. E quando finalmente consegue, isto acontece. Y esa sería la última sala la última aula que revisen el rondín. Ahí, como pueden ver, pues está un poco descuidada porque aquí han guardado las cosas que el colegio antes usaba. Me escuché algo, pero no sé qué fue. Bueno, pues la 100 punta. Uy, fue la 100 punta. No jodas. Ojalá que lo haya grabado. Ojalá que lo haya grabado. Que el colegio antes usaba. Me escuché algo, pero no sé qué fue. Bueno, pues la 100 punta. Uy, fue la 100 punta. No jodas. Ojalá que lo haya grabado. Ojalá que lo... Durante a transmissão do programa argentino Fenômenos, do canal Todo Notícias, TN, um incidente misterioso aconteceu ao vivo e até hoje permanece sem explicação. Enquanto o apresentador Matias Bertolotti dava a previsão do tempo, isso aconteceu. Olha só o que aconteceu ao vivo. Mandaram isso para o nosso Instagram. O que é isso que aparece passando? Algo, pálido e translúcido, caminha da direita para a esquerda. E se você olhar de perto, vai notar que parece um tronco humano, com os braços se movendo, como se fosse um ser sem corpo visível abaixo da cintura, se deslocando misteriosamente pelo estúdio. A reação dos apresentadores diz tudo, já que eles ficaram tão surpresos com a misteriosa aparição quanto o público. E vale lembrar, isso aconteceu ao vivo. A misteriosa entidade surgiu em um pequeno quadro da transmissão que estava acontecendo em tempo real.
Durante sua última estadia em algum país da América do Sul, Franco TV visitou uma antiga mansão abandonada e assombrada. Como sempre, Franco é enigmático sobre os locais que explora, talvez por questões de segurança. Portanto, se você conhece esse lugar ou a história por trás dessa mansão amaldiçoada, conte pra gente nos comentários. Parece uma criança. Handprints. Looks like little kid hands. You see it? Is that blood? Red stuff on the window. Jesus Christ. I hope I'm not walking into something. That one opened up quite easy. Franco decide continuar a exploração com a visão noturna ligada, dizendo que ironicamente se sente mais seguro no escuro, pois ninguém o vê com a lanterna acesa. Vou apagar a luz. O que foi aquilo? Ouviram esse estalo? Acho que foi um tiro, uma gangue. Não sei o que acabou de acontecer, mas estava esperando o brinquedo desligar. E assim que apaguei a luz, vi algo bem ali. Parecia um reflexo surgindo da luz, mas então... Depois de alguns minutos dentro da casa, Franco começa a sentir que não está sozinho. E ele não está errado. Uma figura branca o observava à distância. E embora pudesse ser alguém morando naquela casa misteriosa, não parece ser esse o caso. Basta ver como essa figura parece se desvanecer na escuridão assim que Franco olha diretamente para ela. Mas isso não seria tudo. Quando ele finalmente sai da casa e faz uma última filmagem do local A, algo realmente assustador é captado. Oh. I'm gonna turn off the light. What the fuck is that? What was that? Did you hear that popping sound? I think it's a gunshot. Alguien? I don't know what the hell just happened, but I was waiting for the toy to turn off, and as soon as I turned off the light, I seen something right over here. It almost looked like a reflection peeking in from the light, but then it... That was a big window. What the hell is that? Oh, shit. Oh. Imagine vislumbrar algo. O que é aquilo? Alguém? Isso é insano. Alguém que não é o que parece ser. Você viu aquele segundo par de olhos? No vídeo de hoje, metamorfos, criptídeos e seres estranhos revelam sua verdadeira forma, bem diante das câmeras. Vamos começar. Elvis foi o primeiro metamorfo reptiliano registrado em vídeo. Nestas imagens assustadoras e nunca antes vistas, algo estranho acontece com o rosto de Elvis. Isso até faz com que a moça ao lado dele o olhe de forma estranha. Ela parece preocupada. Logo depois, um dos apresentadores se coloca na frente do rosto de Elvis, tentando bloquear a câmera e permitir que ele volte à sua forma humana. Mas o que realmente chama a atenção é a maquiadora entrando em cena para retocar Elvis. O que você acha? Intruso nas Olimpíadas. Quando imagens antigas das Olimpíadas de Londres ressurgiram, espectadores atentos perceberam algo perturbador. Uma figura sombria e estranha em meio à multidão, que claramente não parecia humana. O mais estranho, ninguém ao redor pareceu notar, mas, nas câmeras, era visível. A pele da criatura tinha uma textura incomum, quase reptiliana, o que gerou uma onda de teorias online.
Alguns acreditam que era o reptiliano escondido à vista de todos. Outros pensam que estava cloaked, invisível aos olhos humanos, mas não às lentes da câmera, bem de forma reptiliana. Um vídeo misterioso começou a se espalhar online mostrando uma criatura rastejando rente ao chão. Tinha forma humana, mas a pele lembrava escamas de cobra. Ela se movia de forma estranha, distorcida, como se estivesse se transformando. Alguns dizem que é um híbrido reptiliano pego no meio da metamorfose. Outros nem sabem como nomear. O vídeo surgiu do nada, sem fonte ou contexto. Apenas essa figura enigmática em movimento. A forma de se mover, a textura escamosa e a sensação geral deixaram quem assistiu perturbado. Encontro demoníaco. Durante uma visita ao vilarejo de sua infância, um homem teve um encontro que jamais esqueceria. À noite, ele viu uma criatura no telhado, de aparência demoníaca, com orelhas pontudas, corpo pequeno e mãos com garras afiadas. Subhan-Allah, gritou o homem, convencido de que Poá havia visto o próprio diabo. O vídeo está cheio de gritos frenéticos e orações desesperadas. Alguns acreditam que era uma criatura semelhante a um golem vingativo. Outros sugerem um goblin. O vídeo termina de forma abrupta, deixando mais perguntas do que respostas. O perseguidor pálido. Em 2023, 2 garotos estavam brincando e filmando enquanto corriam por um parque. Mas algo mudou de repente. Sentada na grama atrás deles havia uma criatura pálida e imóvel, como se estivesse os observando o tempo todo. Então, ela começou a rastejar em direção a eles. Um dos meninos grita, "Skinwalker", e o outro arrisca, "É o Rake". O medo deles era real. O vídeo viralizou. Muitos ainda discutem o que era aquilo, mas uma coisa é certa. Não parecia uma fantasia. Parecia algo completamente diferente. Transformação reptiliana. Um vídeo anônimo apareceu na internet mostrando uma figura humanoide se movendo de quatro. O mais perturbador era a pele, com padrão semelhante ao de uma cobra. Os movimentos hipnóticos deixaram muita gente convencida de que era um reptiliano em meio à transformação. Mas o maior mistério é como esse vídeo foi parar online. Foi vazado por alguém de dentro? Ou é só alguém usando uma fantasia muito boa? Terror no corredor. Explorar prédios abandonados à noite pode ser emocionante, mas para um aventureiro virou um pesadelo. Enquanto caminhava por um corredor escuro, uma figura pálida rastejante apareceu no final. Não importava o quanto ele corresse, a criatura sempre reaparecia no outro lado, como se estivesse brincando com ele. O encontro o deixou convencido de que há algo muito mais sinistro escondido nesses lugares esquecidos. Metamorfo no campo. Em uma cidade pequena, onde o gado vivia desaparecendo, um homem finalmente conseguiu filmar o que estava acontecendo. Sua câmera de trilha captou algo que parecia um cachorro correndo pelo campo. Mas no meio da corrida, a criatura se transformou em um homem, sem efeitos especiais. A transformação foi limpa e assustadora. Alguns acreditam que era prova real de um metamorfo, como os das lendas antigas. Outros culpam a baixa qualidade da câmera. Mas, quando cabras continuam sumindo e você vê algo assim em vídeo, fica difícil ignorar. O gato voador, 2 gatos, descansavam em uma varanda quando algo se mexeu nos arbustos. Um dos gatos se assustou e saiu correndo. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos perplexos. O gato não apenas correu, ele pulou no ar e desapareceu, como se tivesse se transformado no meio do salto e voado. A filmagem mostra o segundo gato parado, completamente imóvel, como se estivesse tentando entender o que acabou de ver.
Alguns dizem que foi uma falha na câmera, mas a forma como aquele gato desapareceu não parecia apenas velocidade, parecia outra coisa. Encontro sobrenatural na floresta. Explorar a floresta à noite pode levar a descobertas inesperadas. Um homem, em busca de um pouco de emoção, se deparou com algo muito mais sombrio. Nas sombras silenciosas, ele viu uma figura curvada devorando algo. Seu corpo parecia quase humano, mas os olhos eram completamente negros e chifres se enrolavam em sua cabeça. Não se movia como nenhum animal que ele conhecia. Quando tentou espantá-la, ela apenas ficou ali, em silêncio, e então se virou e foi embora sem fazer barulho. Ele acredita ter visto um predador reptiliano, algo de outro mundo, escondido na floresta, alimentando-se sob o manto da noite. A coisa de 3 caudas. A câmera de painel de um carro captou algo que ninguém conseguiu explicar. Durante a madrugada, uma criatura atravessou a estrada com membros longos, e não uma nem duas, mas 3 caudas finas e chicoteantes. Moveu-se rápido demais, parecendo não ser deste mundo. A princípio, pensaram que era falso, até que novos avistamentos surgiram. A mesma criatura foi vista perto de casas, parques, até caminhando por calçadas em outras cidades. O pânico se espalhou rapidamente. Seria um alienígena? Uma experiência de laboratório que deu errado? Ou algo que conseguiu se manter escondido por muito, muito tempo? Figura na floresta. O que é aquilo, pai? A pergunta ecoou enquanto a família filmava o passeio pela floresta. Um dia comum se tornou estranho quando uma figura alta e humanoide apareceu à distância. Seus membros eram anormalmente longos e quando saltou sobre um galho, ficou claro. Aquilo não era uma criatura comum. As imagens deixaram os espectadores em choque. Alguns acreditam ser um ser reptiliano à espreita, mas ninguém sabe ao certo. Captura de Skinwalker. Após ouvir boatos de Skinwalkers rondando a vizinhança, um grupo de homens decidiu agir. Munidos com uma grande rede, saíram em busca de respostas. O vídeo mostra uma criatura bizarra, meio humana, meio animal, subindo lentamente as escadas e entrando diretamente na armadilha. Rapidamente, eles a envolveram e a capturaram. Mas no momento em que a tensão atinge o ápice, o vídeo é cortado. A grande pergunta permanece: se for real, o que aconteceu com a criatura depois? Mutação na floresta. Câmeras de trilha geralmente captam animais comuns, mas essa gravou algo inacreditável. Uma figura escura rastejava pela mata, com membros demais, e então, diante da câmera, ela começou a se transformar. Seu rosto esticou-se, assumindo a forma de um crânio de tigre, e seus braços cresceram até quase dobrar de tamanho. A gravação abalou quem assistiu. Alguns chamaram de shapeshifter, algo não natural escondido entre nós. Outros gritaram CGI, mas quem viu de perto jura. A maneira como se move não pareceu nada falso. Transformação ao vivo. Um possível homem reptiliano foi flagrado ao vivo na televisão espanhola. Enquanto apresentava as notícias, ele fechou os olhos e revelou algo aterrorizante. Seus olhos não eram humanos, e não era uma falha de imagem. A cor e a forma mudaram completamente, revelando olhos de réptil. Ele até tenta corrigir, piscando de forma nervosa, como se soubesse que isso aconteceria. Você viu aquele segundo par de olhos? Centauro real. Um vídeo viral de 2024 está fazendo as pessoas repensarem os mitos antigos. Um homem gravava de dentro do carro que algo bizarro cruzou um campo à distância. Um centauro, metade homem, metade cavalo, correndo a toda velocidade. A forma era detalhada demais para ser uma fantasia.
Para deixar tudo mais estranho, a Universidade do Tennessee recentemente exibiu um modelo de centauro antigo. Alguns dizem que é só arte, mas outros acham que é uma confirmação silenciosa de algo que já existiu. Criatura na garagem. Essa é difícil de explicar. Alguém chegou em casa e filmou uma criatura escura e mutante perto da propriedade. Não tinha cabeça e seu corpo mudava de forma, com movimentos bruscos e antinaturais. A textura marrom e escamosa não parecia pele. Tinha membros longos e uma cauda reptiliana arrastando atrás. No fim do vídeo, a criatura caiu de 4, mas antes que pudesse mudar novamente, a gravação foi cortada. Ninguém sabe o que aconteceu depois. É um pássaro? Após ouvir asas gigantes batendo, moradores correram para fora e viram algo inexplicável. No quintal estava uma criatura coberta por penas pretas longas e uma cauda peluda. Parecia uma mistura entre ave e animal quadrúpede. Moveu-se lentamente e, antes de desaparecer no escuro, um clarão explodiu de seu corpo, impedindo que fosse visto claramente. A cena parecia fora deste mundo. Ornamento misterioso. Já ouviu o mito de que ornamentos de jardim ganham vida à noite? Pode parecer história boba, mas depois desse vídeo, talvez pense 2 vezes. Uma câmera de segurança captou algo estranho. Uma pequena figura, do tamanho de um gnomo, atravessou o pátio silenciosamente antes de se esconder atrás de um vaso. Sumiu tão rápido quanto apareceu e nunca mais foi vista. Ilusão ou há algo de verdade nessa lenda? Mistério na selva. Durante uma expedição em uma selva densa, um aventureiro se deparou com algo que desafia toda explicação. Parado, em silêncio, estava uma criatura com o tronco humanoide e a parte inferior do corpo semelhante a uma serpente. Parecia congelado, apenas observando. Alguns espectadores acreditam que poderia ser um naga, uma criatura mítica do folclore indiano capaz de alternar entre formas humanas e serpentinas. No entanto, as imagens granuladas deixaram muitas dúvidas. Os céticos dizem que talvez nunca saibamos o que foi essa figura misteriosa. Visitante do pesadelo. Depois de um dia longo, um homem voltou para casa apenas para encontrar algo verdadeiramente arrepiante à sua porta. Uma figura humanoide escura sentada casualmente nos degraus, com enormes asas, presas afiadas e um rosto parecido com o de um morcego. Parecia saído direto de um pesadelo. Em vez de fugir, o homem teve coragem de se aproximar. Mas assim que chegou perto, a criatura desapareceu sem deixar rastro. Seria uma alucinação? Ou ele realmente encontrou algo de outro mundo? Visitante estranho. Já imaginou o que pode estar à espreita do lado de fora da sua casa? Um morador teve essa resposta de forma assustadora ao revisar a gravação de sua campainha com câmera. Um ser incomum apareceu à porta. Não era um cachorro. Seus pés pareciam mãos humanas e seu corpo era desproporcional, como um animal em mutação. O vídeo se espalhou rápido. Alguns disseram ser um cão mutante, outros acreditaram que fosse uma farsa bem feita. Mas o mistério persiste. Um grupo de adolescentes entrou na floresta em 2023, sem imaginar que sairia com um vídeo que viralizaria. Eles filmaram algo pálido e veloz, rastejando pelo mato, vindo em sua direção, correndo em 4 patas. Seus membros eram longos demais e os movimentos suaves demais para serem humanos. Alguns disseram que era apenas uma pegadinha, mas os jovens estavam claramente apavorados. Mulher desaparecendo. Em 2019, uma câmera de segurança na beira da estrada
gravou um dos acontecimentos mais estranhos já vistos. Uma mulher caminhava calmamente até que um carro passou por ela. E, de repente, seu corpo se desfez em sombra. No segundo seguinte, ela avançou com uma velocidade impossível para um ser humano. Não havia edição, nenhuma falha de vídeo. Era filmagem bruta. Alguns acreditam que foi um metamorfo, outros acham que era algo ainda mais inexplicável. Mas todos concordam, não era um truque. Era real e aterrorizante. Se algo assim aparecesse na sua frente, você correria ou filmaria? Curta o vídeo e diga nos comentários, mas cuidado com o que pode estar te observando agora.